Calorosas saudações, e eu hoje acordei a pensar que era um lindo dia para termos mais likes neste vídeo do que o Bloco de Esquerda vai ter nas eleições no futuro. Portanto, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 150 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. Têm também o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. E relembro que as t-shirts Chamem o Batman, podem oferecer uma à Mortágua, já que ela não gosta da polícia, pode sempre chamar o Batman. Podem comprá-las em cultivem-se.pt no primeiro link da descrição. Ora, vamos então ver este momento de Miguel Morgado, ontem, com Eurico Brilhante Dias, onde se debate a questão do Bloco de Esquerda ter despedido ou ter dispensado as mães que estavam em período de amamentação apenas com 2 ou com filhos com 2 meses ou 9 meses, uma coisa assim do género. Vamos ver. O caso que está também a marcar este dia, Miguel, o Bloco de Esquerda, Partido Defensor da Legislação Laboral, que protege mulheres grávidas, demitiu 4 trabalhadoras depois de terem sido mães. O Bloco diz que está a ser alvo de um ataque político. Que explicações são necessárias e se há aqui incoerência? As explicações já não são necessárias, porque já parece, aparentemente, nós já percebemos tudo o que se passou. Aqui não é só uma questão de incoerência. Eu tenho visto, incoerência e até hipocrisia. É muito mais grave do que hipocrisia. O que se está a passar com o Bloco de Esquerda e com outros partidos análogos que tendem a diabolizar todos os seus adversários políticos em torno de posições que são extremamente moralistas, que moralizam até à medula todas as suas posições, relegando-as dos adversários para uma condição abjeta, de que nem merecem sequer ter legitimidade para se exprimir publicamente. É assim que o Bloco de Esquerda e partidos da sua escola normalmente tratam os seus adversários. Aqui remete-nos para um problema mais grave. Eu nem sequer vou buscar na questão da legislação laboral, não é? Nem sequer vou falar sobre isso. Vou falar da questão das mulheres que nesta condição de vulnerabilidade foram despedidas pelo Bloco de Esquerda. O que vou dizer agora começa com um preâmbulo e termina com uma conclusão que é a mesma coisa. O preâmbulo é igual à conclusão. O feminismo político da extrema-esquerda é uma ruína moral. É isso que eu tenho para dizer. Eu vou explicar porquê. O que aconteceu foi que todos os princípios feministas, que uma vez mais o Bloco de Esquerda julga que monopoliza para si e que ataca tudo o resto, até o conjunto das instituições sociais como herdeiras da ditadura heteropatriarcal e essas coisas por aí adiante, tudo o resto é machismo tóxico, masculinidade tóxica, resolveu os seus problemas financeiros atacando estas mulheres nesta posição de vulnerabilidade. Só um pormenor importante relativamente a esta circunstância do Bloco de Esquerda. Uma das visadas, ou seja, uma das mulheres que foi despedida por parte do Bloco de Esquerda, creio que era assessora no Parlamento Europeu ou tinha um cargo qualquer de assessoria no Parlamento Europeu, se não estou em erro, desde 2004, ou seja, há 20 anos, foi despedida e não quis mencionar o que lhe tinha acontecido, pelo menos até agora, porque não queria dar pérolas políticas de aproveitamento à direita. E eu acho que, enfim, em primeiro lugar, independentemente disso, eu tenho a solidariedade máxima para com essas pessoas, porque perder o emprego e perder o ganha-pão nunca é bom para ninguém, nem que eu discorde a 100% das suas posições políticas. Portanto, primeiro ponto assente. Agora, não expor uma situação de contratos falsos a nível daquilo que foi assinado com os próprios trabalhadores, desrespeito ético, moral e legal para com a situação laboral de vulnerabilidade de quem acaba de ser mãe, só para não dar aproveitamento político ao PSD ou chega à Iniciativa Liberal, seja o que for. Desculpem lá, mas isso não, a mim não me faz sentido. Porque isso é literalmente colocar o interesse partidário acima da lei. E supostamente num Estado de Direito Democrático, ninguém pode estar acima da lei. Às vezes parece, mas ninguém pode estar. E pior é que foi dito também que, por uma das visadas, que sentiu muito pouco apoio das feministas do Bloco de Esquerda, ou das feministas em geral, porque se estavam a retrair pela questão do apoio partidário. Se calhar aí a questão do feminismo já vai pelo cano abaixo. Ou não é pelo cano abaixo, mas fica em segundo plano, já não convém, não é? Portanto, voltamos à velha máxima. Olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Aqui o que se passa é que quando este comunicado começou a circular de explicações, pseudo-explicações do Bloco de Esquerda, uma das visadas resolveu expor o que é que se tinha passado, falou na primeira pessoa. E ela, depois de explicar exatamente o que é que se passou, diz isto assim: eu fiquei muito surpreendida com as feministas do meu partido, do Bloco de Esquerda, porque aparentemente ela também era militante do partido, porque elas não disseram nada sobre o que aconteceu connosco, mulheres vulneráveis. E ela diz que ficou incrédula
por colocarem, e estou a citá-la, os interesses do partido à frente dos valores feministas. Mas estes partidos nunca fizeram outra coisa, a começar pelo Bloco de Esquerda. Eu nem sequer vou falar sobre o que se passou no SES de Boaventura Sousa Santos em Coimbra. Evidentemente ligado ao Bloco de Esquerda, sobre o qual houve um silêncio sepulcral vindo do Bloco de Esquerda. As acusações de assédio sexual e tudo mais. Eu vou falar do Martim Muniz outra vez. O Martim Muniz justificou por parte da extrema-esquerda, e o PS aí foi cúmplice também, enfim, mas o PS aí há de saber com os seus eleitores depois. Os democratas. Não foram os democratas, não, estás a comportar como o Bloco de Esquerda, porque os outros democratas que não ficaram à manifestação são tão democratas como vocês. Pereira, estão a ver? O Paiores Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver como tu estás. É igual, vocês adotaram contra o Bloco de Esquerda, mas agora deixas-me terminar. Não, o Paiores O que é que o Bloco de Esquerda fez? Fez manifestações com o PS, ao lado do PS, porque achou que aquelas pessoas tinham sido objetos da rusga, tinham sido vitimizadas, tinham sido violadas na sua dignidade humana, nos seus direitos. Este fim de semana, há 3 ou 4 dias, foi violada, no Martim Muniz, uma rapariga de 23 anos, que a comunicação social não se coibiu de expor a sua nacionalidade, chamou-lhe italiana, disse logo que era italiana. Eu recordo às pessoas que a violação de uma mulher é tortura. É tortura. Não é ser alvo de uma rusga, é tortura. Esta rapariga foi ao hospital, aparentemente são comprovadas as lesões que ela sofreu, e ela acusa 3 homens, que a imprensa depois se dedicou a descrevê-los como estrangeiros, mas que ela acha que é capaz de os identificar como muito mais, de uma maneira muito mais determinada e particular do que meramente estrangeiros, e não houve uma palavra das feministas de serviço em solidariedade com esta rapariga italiana. Perfeito. Perfeito. E estas questões da hipocrisia do Bloco de Esquerda, o Miguel Morgado dá aqui o exemplo do Boaventura Sousa Santos, silêncio ensurdecedor, não só viu. Houve mais casos, não tão, vamos dizer, não tão graves como este, ou da violação, não é? Eu até já tinha mencionado isso em vídeos anteriores, porque da forma tão rápida que a esquerda funcionou em dizer que os polícias eram extremistas, ou que o governo era extremista, ou que o Ventura era extremista, enfim, havia uma panóplia de extremismo por apoiar ou por fazer uma rusga no Martim Muniz, por encostar pessoas à parede e revistarem o que é que elas tinham ou não tinham naquele momento, isso era extremismo. Mas eu ainda não ouvi nem a Mortágua, nem o Rui Tavares, nem o Pedro Nuno, nem absolutamente ninguém chamar extremista àquilo que aconteceu ou àqueles que fizeram o ato da violação à mulher do Martim Muniz. E pelos vistos, novos adiantamentos informativos, houve mais do que uma. Houve mais do que uma mulher violada naquela noite, ao que parece. As notícias ainda estão, enfim, está em processo de investigação, mas ao que parece, se eu não estou em erro, houve também uma mulher francesa que acabou por ser violada nessa mesma noite. Ou seja, eu relativamente a isso ainda não ouvi absolutamente nada. Nada. Zero. Zero. Portanto, os polícias são extremistas porque encostam pessoas à parede, não é? Mas ainda não vi a nomenclatura, a denominação, a adjetivação de extremismo para quem anda a violar pessoas no meio da rua. Estamos à espera. Estamos à espera. E há mais casos. Há o Boaventura Sousa Santos, depois há a questão do Robles, não é? São contra a máfia do imobiliário, a máfia do alojamento local e não sei o que mais. Mas depois está lá o Robles, ou estava, no caso. Portanto, enfim, é uma panóplia de casos que depois, se agregarmos tudo junto, num bolo, se calhar já é perceptível porque é que caíram 19 deputados em 2022 para 5 e depois mesmo em 2024 com uma nova liderança não capitalizaram absolutamente eleitorado nenhum. As pessoas, eu acho que os portugueses são muito alienados do ponto de vista político, mas chega a um ponto em que a trafolhice é tanta que até a pessoa mais alienada começa a reparar neste tipo de circunstâncias. E isto é só um exemplo. E voltamos à velha máxima. Quando são as vítimas, isto aqui já é uma à parte, não é? Mas quando são as vítimas, a nacionalidade, não é? Ninguém teve problemas em dizer que a jovem era italiana. Relativamente a quem cometeu o crime que estávamos a mencionar há bocado, ainda estamos para saber, não é? A CMTV noticiou que eles eram endostânicos, mas não especificou a nacionalidade em específico. Portanto, podem ser algumas, mas enfim. Vamos continuar. Vítima, ela sim, de tortura, não de uma rusga normal, como foram aquelas pessoas no Martim Muniz, que justificaram, evidentemente, como o Eurico já estava aqui a ensaiar, que todos os outros são fascistas, não democratas. Sobre esta rapariga italiana, não houve uma palavra. E eu acrescento isto, Patrícia, desculpa lá, que ele falou muito tempo, desculpa lá. E eu acrescento isto. A imprensa foi falar... Vamos a Patrícia a fazer a moderação. Patrícia, a imprensa foi falar com as pessoas que vivem na rua onde aparentemente foi
perpetrado o ato de violação. E as pessoas os moradores, não sei se serão fascistas ou pouco democratas, Não. estão a dizer que há assédio permanente a mulheres naquelas ruas. Permanente. Não sei se isto não justifica uma tomada de posição do feminismo político que é tão lesto a apontar o dedo a qualquer pessoa que se desvie da ortodoxia. Sabe, eu lembro-me perfeitamente, até fiz um vídeo sobre isso no meu segundo canal. Aliás, isto vai para o segundo canal, acho eu. Mas lembro-me de uma influencer, eu não a conhecia, fazia TikToks, ou faz TikToks, enfim. E ela fez um vídeo, ela era do Norte, creio que era do Porto, e ela fez um vídeo a dizer que foi a Lisboa com a irmã ou com uma amiga, e que ficaram ali na zona perto do Martim Moniz. Acho que não ficaram mesmo no Martim Moniz, mas ficaram alojadas num sítio anexado ao Martim Moniz, ali muito próximo. E que todas as noites tinham que passar pelo Martim Moniz para irem para a sua casa ou para o quarto alugado onde estavam. E essa rapariga fez um TikTok a dizer que nunca tinha sentido tanto assédio, nunca tinha tido tanto medo a passar à noite numa rua como naquela rua ou naquela zona ali em específico. E por acaso ela no vídeo menciona a nacionalidade das pessoas, ou pelo menos que havia, em termos de identidade, diferenças nas pessoas que lá estavam naquela rua. Mas sem qualquer tipo de discriminação em si, apenas constatou esse facto. Ela foi claramente cancelada pela brigada woke da extrema-esquerda, completamente radical e completamente desfeita da realidade que existe nos dias de hoje, porque disse que se tinha sentido insegura no Martim Moniz. É que, reparem, só na semana passada, só aqui um à parte, não é? Mas é normal que as pessoas se sintam inseguras. Mulheres e homens, não é? No caso, principalmente mulheres nestes casos de situação, não é? Que estamos aqui a referenciar. Mas homens também. Portanto, só para terem noção, na última semana, que eu me recordo assim de cabeça, tivemos o senhor que viu a sua casa, ou os seus prédios serem expropriados para se construir lá uma mesquita, com pressão política por parte do líder da comunidade do Bangladesh. Tivemos um jornalista, creio que da SIC, a ser atacado e ameaçado para desligar a câmara enquanto estava a trabalhar, porque senão vê lá o que é que te acontece. Tivemos uma violação que já foi confirmada, à jovem italiana, e outra que está sob investigação, que ao que tudo indica também aconteceu a mais uma mulher, eu creio que é mais uma, espero que não tenha sido mais, naquela mesma noite que aconteceu aquilo que aconteceu à jovem italiana. E houve o esfaqueamento na rixa entre grupos rivais no Martim Moniz. E atenção, isto tem 8 dias. Isto dá uma média de incidência criminal de 50%. Portanto, a este ritmo de criminalidade grave, bom, estamos a especular que em 2025 vão existir cerca de 170 e tal ocorrências de criminalidade grave, de violação, violência, seja o que for, naquela mesma zona. Se alguém olha para isto e acha que não é grave, ou se recusa a fazer statements políticos por causa disto, só por causa de dogmas ideológicos, estamos muito a mal. Estamos muito a mal. Um último exemplo. Em Espanha. Tenho mesmo que passar a palavra, Miguel. Este feminismo político da extrema-esquerda é tóxico aqui e em Espanha. Estamos por falar do despedimento de senhoras que estavam grávidas. Era o ex-porta-voz do SUMAR, o partido aliado aqui do Bloco de Esquerda, que está na coligação de governo em Espanha. Foi prestar declarações ao juízo pela primeira vez há 2 dias. Eu convido as pessoas e talvez os órgãos de comunicação social a exporem o que este homem, Íñigo Errejón, fez a muitos outros homens em Espanha, em nome do seu feminismo. Ele é agora acusado de assédio sexual permanente. O que ele foi dizer em justificação da sua presunção de inocência ao juiz? Ele pôs o feminismo político da extrema-esquerda na sarjeta para salvar a pele. Eurico. Por isso esta senhora que foi despedida e que expôs a sua situação no Twitter, ela está a dizer como é que as feministas puseram os interesses de um partido do Bloco de Esquerda à frente dos valores feministas, e a minha resposta é: o feminismo político da extrema-esquerda é uma ruína moral. Eurico. E adiantamento. Eu não sei o que é que se passou, não faço a menor ideia, mas a conta da pessoa, a conta de Twitter da pessoa que expôs isso, a tal Érica, não me lembro do nome, mas era Érica qualquer coisa, foi apagada. Foi apagada. Se forem ao Twitter, já não existe. A conta já não existe. Não sei se foi por pressões políticas do Bloco de Esquerda, não sei se foi, não estou a insinuar, atenção, não sei se foi por próprio receio dela ter exposto aquilo e a pressão mediática ter sido muito grande e ela ficou ansiosa com isso, não faço a menor ideia, não sei se foram pressões externas àquilo que aconteceu, não faço ideia. Agora, que é estranho, muito estranho, muito estranho. Portanto,
Enfim. Digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais que ajuda bastante. Código Sousa10, na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui, muito obrigado a todos e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.